Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e eu ajudo os profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o nosso tema de hoje, qual que vai ser? O tema de hoje é por que ser percebido como um profissional de alto potencial é importante para a sua carreira na logística. E a gente vai falar sobre esse tema, então nós vamos falar bastante sobre a questão de ser percebido como um profissional de alto potencial e o quanto que você ter essa percepção dentro da empresa é importante para que você cresça na sua carreira na empresa, na sua carreira na logística. E o seguinte, no final da live eu abro para você fazer uma pergunta para mim e eu vou responder aqui ao vivo. Durante a live eu não consigo acompanhar as perguntas e responder. Então eu peço para você o seguinte, se tiver alguma pergunta relacionada ao tema, anota aí e no final eu peço para você colocar a pergunta aqui, digitar a pergunta, postar a pergunta para mim e eu vou responder ao vivo para você. Combinado? Então vamos lá. Então, por que ser percebido como um profissional de alto potencial é importante para a sua carreira na logística? Vamos lá. Crescer na empresa, ele é um desejo de todo profissional. Afinal, o crescimento profissional proporciona o quê? Proporciona você ter salários melhores, benefícios melhores e a chance também de você conquistar os sonhos, aqueles sonhos pessoais que você sempre desejou alcançar. No entanto, você já deve ter percebido que não são todos os profissionais que conseguem ter esse crescimento na carreira. Alguns crescem muito rapidamente, enquanto outros crescem em um ritmo menor. E não há problema nenhum em relação ao ritmo de crescimento. O que eu vou falar com você não interessa a questão da velocidade do crescimento profissional. Se ele é mais rápido ou se ele é menos rápido. Não é esse o ponto. Porque a velocidade ela pode estar relacionada a questões como oportunidades disponíveis naquele momento na empresa onde o profissional está trabalhando, pode não ter oportunidades naquele momento, então aquilo faz com que o crescimento não seja tão rápido e também pode estar relacionado ao quê? Ao estágio, ao estágio atual do profissional. Talvez ele ainda não esteja tão preparado ainda para uma nova posição. Então, são situações que podem fazer com que você não tenha um crescimento tão rápido e que pode ser também que você tenha um crescimento rápido. Você ter as oportunidades ali disponíveis para você e também você está preparado ali para agarrar aquela oportunidade. Então, é por isso que nós não vamos falar aqui de velocidade. O que a gente quer falar é o seguinte, o que faz você, quando ainda está lá nos primeiros degraus da sua carreira na logística, conseguir ter um crescimento profissional? Não é que garante, o que faz com que você consiga crescer profissionalmente quando você está lá nos primeiros degraus da sua carreira na logística? E aqui a palavra-chave é a seguinte, a palavra-chave é potencial. Grava essa palavra, potencial. Você precisa ser reconhecido e percebido como um profissional de alto potencial aí na empresa onde você trabalha. Esse é o caminho para você conseguir começar a crescer na empresa. Dessa forma, você vai subir os degraus da sua carreira na logística, indo ali na direção certa dos seus objetivos profissionais e também do seu sucesso profissional. E por que ser percebido como um potencial é algo tão importante assim para você crescer na carreira? Eu vou explicar para você por que isso é tão importante. Quando você está no início da carreira na logística, você ainda não tem muita prova de si mesmo, porque você está começando, você ainda não fez tanta coisa assim. E qual prova que eu me refiro nesse caso? Provas mostrando que você é um profissional que entrega acima da média, provas mostrando que você é um profissional que se destaca dentro da equipe.
Isso não quer dizer que você não esteja se destacando, isso não quer dizer que você não esteja entregando resultados acima da média e batendo suas metas. Não é isso. Pelo contrário, você até pode estar fazendo tudo isso. Você pode estar se destacando, batendo metas, entregando resultados acima da média. Mas como você ainda está no início da sua carreira na logística, você ainda não tem tantas provas assim da sua consistência. Por exemplo, em bater metas e entregar ótimos resultados. Por isso que a palavra potencial se torna uma palavra-chave. Ser um potencial é chave, desculpa. Por isso que você ser um potencial, percebido como um potencial, é chave para você. Porque você ainda não está com tantas provas assim de você mesmo que você já está conseguindo fazer tudo aquilo com uma consistência tão grande. Mas não quer dizer que você não esteja entregando, pelo contrário, você já de alguma forma, você já demonstrou dentro da empresa, outras pessoas já perceberam isso, que você tem um talento, que você tem uma habilidade diferente e isso faz com que você se destaque ali na equipe. Então você já está entregando resultados acima da média, você já tem entregue resultados diferenciados em relação à equipe, você já tem batido metas. Quando você está fazendo isso, as pessoas estão percebendo isso, você começa ao quê? As pessoas começam a ver você de uma forma diferente. E é aí que você começa a crescer. Por quê? Porque as pessoas estão vendo em você um potencial para ser aquele profissional de alta performance. Aqui nós estamos falando de alta performance. Não é ser um profissional num nível de entrega média, de entregar o que todo mundo está entregando, certo? Como eu costumo falar, de estar entregando feijão com arroz. Quando você começa a ter demonstrações que você tem um talento, que você tem uma habilidade para fazer coisas diferentes, para você entregar resultados melhores, aquilo ali já cria em você um certo destaque em relação aos outros profissionais. E aquele profissional que está entregando acima da média, que já está batendo as metas, ele vai ser, de uma certa forma, percebido como tendo um potencial para se tornar um profissional de alta performance na empresa. Então, essa percepção inicial de que você tem potencial é o que vai lhe propiciar oportunidades para você crescer na empresa. Você ser percebido como um potencial significa o quê? Significa que a empresa está apostando em você. Porque você ainda não está com tanta prova de si mesmo de que você consegue fazer aquilo. Você tem feito, já tem demonstrado pelas suas ações, pelos seus resultados, que você tem muito potencial para aquilo. Só que ainda não está tão claro. Então, você se torna uma aposta. Nesse momento, o que está acontecendo é tudo uma aposta no seu potencial. E é uma aposta baseada no quê? No que você fez até agora, no que você demonstrou até agora. Só que agora, quando você você tem essa oportunidade, a empresa aposta em você e te dá uma chance de ir para um outro degrau, de ir para uma outra posição, agora é o que vai acontecer. Essa aposta, ela vai ter que se provar. Não vai dar mais para continuar sendo uma aposta. Você vai ter que comprovar que aquela aposta que foi feita em você estava certa. Você vai ter que provar que apostaram certo em você quando deram uma oportunidade para você estar desempenhando uma outra posição, para você crescer na empresa. Como é que você vai conseguir, fazer essa demonstrar isso e mostrar que você deixou de ser uma aposta para se tornar uma realidade? Bater metas. Bater metas vai começar a ser algo cada vez mais frequente para você. Se antes você estava batendo metas com uma certa, não tão frequentemente assim, a partir desse momento, isso vai ser algo muito mais frequente. E você vai ter que mostrar uma alta consistência na entrega dos seus resultados.
Porque se você não conseguir mostrar essa consistência, você não vai conseguir transformar o quê? Todo aquele potencial que foi visto em você em realidade. E aí você não vai para frente na sua carreira. Em resumo, você vai ter que realmente mostrar que consegue jogar um jogo maior, um jogo bem mais difícil do que aquele que você vinha jogando até então. Quando a empresa percebe em você um potencial e te dá uma oportunidade de crescer na empresa para ir para uma outra posição, mudou o nível de jogo. É um jogo maior. E aí você vai ter que mostrar realmente que você está no lugar certo e que você tem condições de jogar aquele jogo maior. Porque agora o nível é outro. E quando eu falo sobre potencial, me faz lembrar muito sobre jogadores de futebol. Eu vou te dar um exemplo de jogador de futebol, mas isso se aplica também a outros esportes, tá? Mas como tem muita gente que gosta de futebol, e eu particularmente gosto de futebol também, eu vou usar os jogadores de futebol para você entender a questão de ser um potencial, né? No futebol, a gente tem uma categoria chamada Júnior. Essa categoria chamada Júnior, ela é uma categoria antes do profissional. Então, os jogadores que estão na categoria Júnior, o próximo passo dele, o próximo degrau dele é se tornar profissional. E ao longo dos anos, eu já vi vários jogadores se destacarem na categoria de Júnior e eles serem disputadíssimos pelos times para jogarem nas suas equipes profissionais. E por que eles são tão disputados assim? Estão lá na categoria de Júnior e tem lá os times disputando para levar ele para o time principal. Pelo seguinte, porque eles demonstraram na categoria de Júnior, demonstraram habilidades acima da média. Eles demonstraram que eles têm um potencial maior do que a maioria dos outros jogadores. E isso faz com que todas as equipes, né, comecem a ver esse potencial desses jogadores, potencial do quê? Dele se tornar um grande jogador, dele se tornar um craque, e faz com que todo mundo dispute esse jogador. Por quê? Com base em tudo que ele fez até a categoria de Júnior. Ele não foi ainda para o time profissional. E esses jogadores, quando eles chegam no time profissional, o que acontece? Eles chegam com uma expectativa, né, em relação a eles, uma expectativa bem alta, né, em relação à performance deles. Todo mundo fica realmente esperando muito deles, afinal, eles eram considerados de altíssimo potencial. Só que, o que acaba acontecendo? Muitos desses jogadores, na hora que eles vão, né, para o próximo degrau e eles são vistos como jogadores de altíssimo potencial, muitos deles eles não conseguem ir tão bem na equipe principal, no time principal. E eles eram bons antes, só que no time principal os desafios ficaram muito mais difíceis, o nível de jogo, o nível do jogo é outro, completamente diferente, e eles não conseguem ter uma boa performance. E no final, esses potenciais craques acabam sendo emprestados para times menores. E muitos deles não conseguem alcançar o sucesso na carreira profissional. Isso é muito comum. E você deve estar perguntando para mim, mas Rubens, e o que tem a ver a carreira de um jogador de futebol com a nossa carreira na logística? Muita coisa. Eu posso te falar que tem muita coisa. Porque nesse exemplo do jogador de futebol, ele foi percebido como tendo um alto potencial. E ele foi promovido de uma categoria júnior para uma outra categoria, né, para profissional, com base no quê? Com base no potencial dele. Só que quando ele chegou na outra posição, na outra fase da carreira, ele não conseguiu entregar tudo que se esperava dele. E aí, o que acontece? É exatamente isso o que acaba acontecendo com profissionais que eram percebidos como tendo um alto potencial e depois eles ficam estagnados na carreira.
eles não conseguem crescer profissionalmente. Mas, afinal das contas, o que esses profissionais que passaram de um profissional considerado, né, um profissional de alto potencial para um profissional estagnado, o que esses profissionais eles acabaram fazendo de errado nas suas carreiras? Qual foi o erro que eles cometeram? Bom, vamos lá. Alguns profissionais, às vezes, eles sobem rapidamente aquele primeiro degrau na carreira. Por que eles sobem? Porque eles estão indo bem, estão entregando bons resultados, eles estão batendo as suas metas. Então eles acabam subindo porque estão indo bem, né? Entregando ótimos resultados, batendo metas. E essa performance os credencia para o próximo degrau, porque eles estão indo bem. E credencia para o próximo degrau baseado no quê? Baseado no potencial, no que ele teve feito até agora e no que está sendo visualizado, percebido pela empresa, do que ele pode vir a fazer. Só que depois que esse profissional chega no novo degrau, as expectativas em relação a ele mudam. Esses profissionais, eles acabam não avançando, por quê? Eles acabam ficando estagnados, porque eles não percebem que as expectativas em relação às entregas dele, em relação aos resultados dele, mudaram. Por quê? Porque o nível do jogo mudou. O nível do jogo agora é um nível mais alto. E aí não adianta nada mais você ser considerado um profissional de potencial se você não conseguir, nesse novo nível que você chegou, ter consistência nas suas entregas. Consistência nas entregas quando o nível do jogo ficou mais pesado, quando o nível do jogo ficou maior. Todo aquele potencial que você teve, esquece. Se você não tiver consistência nas entregas. E aí, o que acaba acontecendo? O profissional ele chega nesse degrau, as metas acabam não sendo mais batidas. Por que ele não bate as metas? Porque elas ficaram muito mais desafiadoras. Ficaram muito mais difíceis. Como eu falei para você, o nível do jogo muda. Então, quando você está no nível, né, quando você está no nível menor, pode ser que esse profissional, com certeza, né, porque se ele foi promovido, ele estava dando conta. Ele dava conta no nível menor. Ele conseguia realmente garantir, bater as metas, entregar bons resultados. Só que num jogo maior, ele acaba ficando perdido e não sabe nem por onde começar. E nesse caso, vai aparecer o quê? Que ele estava até então, no nível anterior, batendo as suas metas, talvez até por sorte. Porque ele não sabe efetivamente como que funciona, né, um processo de bater metas. E se ele não conhece isso, não sabe que um processo de bater metas tem todo o início, o meio e o fim, e não é feito, não é algo por acaso, ele não vai conseguir entregar os resultados que a empresa espera dele. Isso vai fazer com que a carreira dele tome dois caminhos. Inevitavelmente vão ter dois caminhos. O primeiro caminho, ele vai acabar ficando estagnado naquela posição atual. Ele vai chegar naquele degrau, vai subir e não vai sair dali mais. Porque ele não sabe sair, não consegue fazer, ele está patinando naquele degrau. E o segundo caminho que a carreira dele pode acabar tomando é ele ser desligado da empresa. Por quê? Porque ele não consegue entregar os resultados que a empresa espera dele. E aí, eu venho falar para você, o que o profissional que é percebido como potencial, ele tem que fazer para colocar a sua carreira no caminho certo. Você já entendeu que ser percebido como um profissional de alto potencial é algo realmente muito positivo para o seu crescimento profissional. É algo que você tem realmente que buscar isso. Buscar que todas as pessoas na empresa reconheçam em você, percebam em você o seu potencial para crescer na empresa. Mas você também entendeu
que só você ser percebido como um potencial não vai fazer com que você vá muito longe. Você consegue pegar o primeiro degrau, só que você precisa continuar subindo. E depois que você foi percebido como um potencial, todo mundo reconhece que você é uma pessoa com altíssimo potencial para crescer na empresa. Você tem que transformar todo esse potencial em realidade. Não pode ficar sempre no mundo do potencial. Você tem que entender que para virar realidade e você deixar de ser apenas um potencial, você vai precisar do quê? Você vai precisar ter consistência. Você precisa ser muito consistente nas suas entregas. Você precisa ser muito consistente nos seus resultados. Você vai ter que estar muito bem capacitado para bater meta. E quando eu falo bater meta, entregar resultado, é sem ficar oscilando, sem altos e baixos constantes. Porque quando você tem muitos altos e baixos, o que transparece para as pessoas que estão contigo? Transparece uma grande incerteza. Será que eu vou depositar naquela pessoa que tem tantos altos e baixos um desafio importante para a empresa? Se ela está oscilando tanto, existe um risco dela não conseguir fazer. E aí o que acontece? Acaba indo para esse profissional que está oscilando muito, né, entre altos e baixos, ele se torna uma pessoa pouco confiável, nem as pessoas não confiam talvez que ele vai conseguir ter uma boa performance e que ele vai conseguir entregar os resultados que a empresa precisa, e não vai dar para ele atividades, projetos importantes. Ele vai acabar se tornando um profissional café com leite. Um profissional que as pessoas não vão ter confiança de entregar grandes projetos, grandes atividades, grandes metas. Por quê? Porque tem medo de que ele não consiga entregar. E você não pode ser esse profissional. Você precisa ser consistente. E a consistência das suas entregas, a consistência dos seus resultados, você está batendo metas de forma consistente, vai mostrar para a empresa que você é uma pessoa confiável e que pode receber projetos maiores, metas mais complexas. Porque a chance de você conseguir atingir aquele resultado, de bater aquela meta, é alta. Só que para isso você precisa saber como bater uma meta. Você precisa mostrar para a empresa que você realmente isso aí para você está plenamente dominado. Que você está capacitado para isso. Então, para que você consiga mostrar para a empresa que você não é um profissional que oscila com altos e baixos, você vai precisar ter consistência. E é quando você fizer isso, você vai estar mostrando para a empresa que você é um profissional de alta performance. E quando eu falo, e aí eu quero enfatizar isso para você, que quando eu falo sobre consistência não é você fazer de vez em quando. Consistência é o quê? É você fazer sempre. Sempre e manter. Como eu disse, sem você ficar oscilando, sem você ficar com altos e baixos. Isso tem que ficar muito claro para você. Porque para você chegar nesse nível, você definitivamente precisa saber o quê? Bater metas. Essa é a forma mais clara, mais tangível de você demonstrar na empresa que você está entregando os resultados que ela espera de você. Essa é a forma mais tangível, batendo metas. Porque quando você recebe a meta da empresa, é aquele resultado que a empresa precisa que você entregue. E se você está batendo a meta, você está entregando o resultado que a empresa espera de você. E você precisa aprender isso. Isso o quê? Bater metas o mais rápido possível. Porque depois que você chega num próximo degrau na sua carreira, você vai ter que sair jogando em alto nível muito rápido. Por isso que se você demora muito
para se transformar em um batedor de metas e, consequentemente, estar entregando resultados acima da média de forma consistente, você vai acabar se complicando na sua carreira. Então, quando você se transforma em um batedor de metas na logística, você vai estar mostrando que você está apto para você continuar subindo os próximos degraus da carreira. E se você não estiver batendo as metas, vai acontecer aquele caminho que eu comentei, de você ficar estagnado ou até mesmo chegar a ter que sair da empresa porque você não está entregando os resultados que a empresa espera de você. E essa questão de você ser percebido como um potencial é uma coisa muito interessante. Porque quando você está no início da sua carreira, você não tem muitas provas sobre você. Né? Você não conseguiu mostrar muitos resultados. Você está mostrando resultados, mas ainda não são tantos assim. Então, pesa muito mais o potencial que você tem do que todas as entregas que você fez. Só que, a partir do momento que você vai crescendo na sua carreira e você vai acumulando bons resultados, né? Resultados estão cada vez mais visíveis, você não vai deixar de ser percebido como potencial. Sabe por quê? Porque nós sempre somos promovidos por dois motivos. Sempre por dois motivos. Um deles são os nossos resultados, ou seja, se você não estiver entregando o resultado, esquece, você não vai conseguir uma promoção. E o outro motivo é o nosso potencial. O nosso potencial para quê? Para a gente ter um bom desempenho no próximo degrau da carreira na logística. Dessa forma, nós sempre vamos precisar estar transformando potencial em realidade, para que a gente consiga seguir crescendo profissionalmente. Isso vai acompanhar a nossa carreira sempre na logística. Você sempre vai ter que estar entregando resultados e ao mesmo tempo sendo percebido como tendo potencial para ocupar o próximo degrau, para subir um próximo degrau na sua carreira. E antes de terminar, eu queria dar uma dica para você. E a dica que eu dou para você é a seguinte: sempre que a gente assume, uma nova posição, na empresa, que a gente teve a oportunidade de ser promovido, subiu o próximo degrau, como eu costumo falar, sempre que isso acontece, existe um prazo, vamos assim dizer, que a empresa entende ser necessário para uma adaptação. Só que esse prazo não está escrito em lugar algum. Você não vai achar em nenhum lugar escrito, período de experiência. Não vai ter isso. Claro, quando você entra numa empresa, tem um período de experiência. Mas nesse caso, se você está numa empresa e você está sendo promovido, não vai estar escrito que você está sendo tem um período de experiência naquela nova posição. Mas é claro que a empresa entende que você está numa nova posição, você precisa se adaptar com aquelas novas atividades, se adaptar com o seu escopo, com o seu novo trabalho, com as novas metas, com o que você precisa buscar. Isso é entendido pela empresa. Só que esse prazo, não fica você pensando que é um prazo muito longo. Pelo contrário, ele é um prazo bem curto. E eu posso dizer que ele seria de no máximo 2 meses. Então entende-se que em 2 meses o profissional, como a gente costuma falar, já tem que estar jogando o jogo que está lá rodando. O início tem que entender como que funcionam as coisas, mas depois de um prazo, e eu estou estimando aqui em 2 meses, talvez pessoas achem que tem que ser menos, outros podem achar que podem ser mais, mas 2 meses você já espera que o cara esteja jogando em alto nível. Então, se você for deixar para se preparar para jogar em alto nível somente quando chegar essa nova oportunidade para você, o que vai acontecer? Muito provavelmente você não vai ter tempo suficiente para você conseguir ter toda essa preparação. Então,
vai acontecer o seguinte, o tempo ele vai começar a correr contra você. E você vai começar a patinar para entregar os resultados. Porque você não vai ter esse tempo todo de preparação que você imaginava que poderia ter para quando você chegasse nessa nova posição. Então é por isso que a dica que eu dou para você é que você precisa começar a se preparar e aprender como entregar resultados acima da média, como bater metas, antes de tudo isso acontecer. Antes de você ter essa oportunidade. Então, antes de tudo isso acontecer, você já precisa estar preparado para isso. Para quando você chegar lá, aí você vai conseguir dar conta. Você vai conseguir mostrar que toda aquela aposta que a empresa fez em você foi certa e que você conseguiu transformar aquele potencial que a empresa enxergou em você em realidade. Por isso que se você deixar para se preparar só na hora que isso aparecer, que você chegar lá, a chance é que você não tenha sucesso. Você tem que se preparar antes. Você tem que começar a se preparar agora, para quando você chegar quando você tiver aquela oportunidade, você subir o próximo degrau, para que você esteja pronto e que você consiga entregar os resultados e que você consiga bater as suas metas de forma muito consistente. E eu digo, dessa forma você vai mostrar para a empresa que todo aquele potencial é realmente verdadeiro e que você é uma realidade. Tá legal? Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa live de hoje. É o tema de como que a importância, né, do porquê você ser percebido como um potencial dentro da empresa, como que isso faz com que você cresça profissionalmente. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Sábado tem mais, 9 horas da manhã. Eu vou esperar vocês.